você! Está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao ponto a ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o programa de hoje é um assunto super interessante. O tema é boas práticas sociais, ambientais e de governança. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres inteligentes, visionárias e super competentes. Aqui ao meu lado, Luísa Matei. Ela é arquiteta e urbanista com MBA em Desenvolvimento Sustentável e Economia Circular pela PUC Rio Grande do Sul e atuação nas áreas de marketing, gestão e de projetos. Atualmente é diretora de projetos ESG da Agaju e coordena projetos de sustentabilidade e comunicação propositiva, focados em ativar valores de grandes negócios com criatividade, coerência e responsabilidade. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, Michele. Um prazer estar aqui com duas mulheres incríveis. Ansiosa por esse bate-papo. Ansiosa que estou eu, vou falar de casa com certeza. E também aqui para completar o nosso time hoje, Daniele Pires, palestrante, consultora em sustentabilidade corporativa e diversidade, equidade e inclusão. Atualmente coordenadora de sustentabilidade e diversidade do Camarote Salvador, MBA em gestão de pessoas e liderança, bacharel em comunicação e marketing, certificada em Gestão da Diversidade e Inclusão, Valor Estratégico ODS e Agenda 2030 pelo Instituto Ethos. Bem-vinda, Daniele. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível, né, desse assunto que eu tenho sempre muito prazer em todas as oportunidades, né, que a gente tem de falar. Tenho certeza que Luísa também, a gente está sempre feliz nessas oportunidades. Gente, e eu quero entender um pouco mais do assunto. Eu fui estudando para o programa e foi me dando aquela curiosidade. E, gente, muito se fala hoje sobre sustentabilidade, sobre governança, sobre diversidade. Mas o que será que significa tudo isso na prática, hein? Então, para iniciar esse nosso bate-papo aqui hoje, nós vamos começar pelo comecinho de tudo. Minha gente, o que é a sigla ESG? Eu vou abrir aqui para quem quiser responder. Quem quer começar? Bom, posso começar respondendo essa. ESG é uma sigla que deriva do inglês, né? E aí a tradução significa os pilares ambiental, social e de governança. É uma sigla que surgiu ali no contexto, né, do mercado financeiro, muito difundida entre as empresas, mas que hoje a gente tem visto aí como um modelo de gestão em todo o mundo, inclusive no poder público, né, que nada mais é do que um modelo de gestão de risco, de oportunidade, de impacto, que questiona, né, esse modelo antigo que visava só o lucro, mas sim entendendo que a gente precisa também trazer indicadores que favoreçam o meio ambiente, a sociedade, as práticas de governança, né, que tem a ver com ética e transparência. Então, tudo isso, em um grande resumo, é um modelo de gestão que se propõe a contribuir para um desenvolvimento mais sustentável, tanto do ponto de vista econômico, social, ambiental e dentro dos pilares de transparência e de ética. E é um imperativo urgente, né, gente? Se a gente for fazer um recorte da questão ambiental, a gente fala bastante em aquecimento global, é uma decorrência dessas práticas desordenadas que ao longo do tempo a gente vem fazendo, nós todos enquanto seres humanos, não é isso, Daniele? Exatamente. Até que as pessoas falavam, né, muito em os desastres ecológicos, né, como algo distante, né? E hoje nós vivemos uma emergência climática, né? Deixou de ser algo distante e nós estamos aí convivendo com isso. Eu acho que um exemplo muito bom para dar, para tornar mais próximo das pessoas o que é isso, a gente tem visto aí com as mudanças, né, de clima repentina, as inundações. Observe o calor que a gente está sentindo. Estamos em abril e o calor não passa. Exatamente. Aqui em Salvador, né? Em períodos, né, que a gente não era acostumado a ter determinadas mudanças, isso tem uma ligação direta, né, com essas questões do aquecimento global. Né? E, de fato, você citou muito bem, né, o que se torna aí uma pauta global,
né? Uma preocupação de todos, né? Não é uma pauta que é uma obrigação só da gestão pública ou só da iniciativa privada. Todo mundo pensa muito isso, né? Ah, eu não tenho nada a ver com isso, é muito maior que eu, né? Não, minha gente, é de todo mundo. É você que está aí assistindo a gente, nós que estamos aqui, Exatamente. todo mundo que está aqui no estúdio, das empresas e do governo também, dos governos, né, do mundo inteiro. O que a gente fez? A gente vai ter bastante bate-papo. Quer complementar alguma coisa? Não, acho que só esse mote de que é uma responsabilidade de todo mundo, inclusive porque todo mundo sofre as consequências. Claro. Né? E, inclusive, econômicas, por isso que tem as empresas cada vez mais têm sido chamadas, prejuízos sociais, prejuízos ambientais, que todo mundo sofre. Porque aí, só complementando a fala de Daniele, a gente, muitas vezes, a temática de mudanças climáticas, a gente brinca muito sobre isso, né? Era a urso polar na geleira derretendo e a gente via como algo muito distante. E aí o desafio hoje de trazer a comunicação sobre esse tema é trazer para perto da realidade de cada um, né? E falar sobre essas enchentes, esse calor, o deslizamento de terra e como tudo isso é agravado realmente por essas mudanças que a gente está acelerando, né, com o nosso modelo de desenvolvimento hoje. Cada vez mais rápido, né? Tem a parte boa, porque a gente teve uma evolução enorme de tecnologia, na comunicação e tudo mais, mas tem a parte também ruim, porque se não for associado com essa preocupação, com essa responsabilidade social, ambiental, a gente acelera os desastres. Exatamente. O que a gente fez? A gente foi beber na fonte do e-book ESG com Dendê, da Bahia para o Brasil, que foi produzido pela consultoria em impacto social e ESG Aganju. Depois a gente vai falar bastante sobre a Aganju, porque a gente tem aqui umas das diretoras de lá, vamos falar sobre esse e-book. Mas antes disso, a gente percebeu que nesse e-book trazia uma linha do tempo sobre os marcos ESG. E a gente achou muito interessante trazer para vocês. Eu vou pedir para a produção colocar aqui na tela o nosso, que a gente separou, né? Vamos separar de 2 em 2 anos. Então, olha só. Em 2004, o termo ESG é utilizado pela primeira vez na publicação Who Cares Wins. Meu inglês vocês já sabem que é desse jeito, né? Mas traduzindo significa quem se importa ganha, do Banco Mundial em parceria com o Pacto Global da ONU. Aí, em 2005, surge o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE-B3, uma ferramenta de análise de sustentabilidade das empresas listadas na B3, né, na Bolsa de Valores, baseando-se em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança. Então, aí eu vou direcionar aqui para a Daniele para a gente bater um papinho sobre isso aqui. É um termo relativamente recente, se a gente for olhar, né? Porque 20 anos, né, se a gente for comparar com outros termos, ele é recente. Você acha que talvez seja por isso que ele seja desconhecido de alguns ou tenha esse distanciamento por parte de algumas pessoas da sociedade? E complementando a pergunta, quero saber qual foi o surgimento, qual foi o ganho com o surgimento do Índice de Sustentabilidade Empresarial, no seu ponto de vista? Então, na verdade, né, acho que com a nomenclatura ESG, né, como a Luísa falou, que deriva realmente do inglês. Gente. Olha, né? ESG. Olha ela. Fala aí de novo, por favor. ESG. Já vou falar assim agora. E desculpa, na verdade, a gente tem que tornar acessível mesmo e falar da maneira que meu amor, que as pessoas compreendam. Maneira. Assim. Não. O nosso papel também é esse, mas de eu gostei. tornar a comunicação cada vez mais acessível. E né, tem ali, sem dúvida, 2004 é um grande marco com essa nomenclatura. Né, mas a gente já fala aí das necessidades ambientais, a gente tem alguns eventos, né, anteriores, né, a gente começa lá no Clube de Roma, na década de 60, 70, já foi quando foi iniciado, na verdade, o debate sobre a preocupação climática, na verdade, né, sobre a mudança climática, sobre o aquecimento global. Por quê? Pós-revolução industrial, foi aquele crescimento muito acelerado. Então, o que o mundo pensava era a gente precisa produzir, precisa desenvolver. Né? Então, a prática não se preocupava com o era resto. Exatamente essa. E aí, foi se dando conta, né, alguns empresários, inicialmente, inclusive partiu da iniciativa privada, os primeiros encontros para falar desse tema. Foi justamente trazer, se a gente não frear, se a gente não pensar sobre isso, os recursos são finitos. Porque para produzir você tem que ter recurso. Exatamente. Então, é algo que, digamos assim, torna-se imperativo por conta disso. Porque não é essa questão de você querer ou não querer.
E aí, obviamente, né, tem toda uma trajetória aí de eventos que vem acontecendo, de fato. Em 2004, o termo, né, como ESG, vem realmente mais forte. E quando isso, né, vira um índice de sustentabilidade empresarial, quando, né, isso cai ali, digamos, de uma... tem uma retórica que vem do mercado econômico, aí você, sem dúvida, né, vai ter um mandatório muito mais importante. Por quê? Porque está todo mundo ligado ali, ó, dinheiro, né, do que traz valor. Né? Tanto o valor monetário, mas não é só um valor, digamos, financeiro, né? Mas o qualitativo ali, né? Para as empresas, para os negócios, né? Para o Estado como um todo, né? Então, sem dúvida, então são marcos importantes, né? A ONU sempre, né, uma instituição aí internacional isenta, né, que tem realmente um respaldo. Então, todas as coisas que vêm da ONU, importantíssimo, né, acaba tendo realmente esse papel. E quando a ONU coloca como, olha, é uma ordem global, todos nós precisamos rever. E aí, sem dúvida, o mercado financeiro absorve isso aí e vê, olha, a gente precisa ver. Mas a gente não pode esquecer que essa preocupação do mercado financeiro ou das indústrias, dos negócios, está muito baseada também na questão de recurso para continuar produzindo. Então, é tudo muito interligado, né, Luísa? Assim, a gente sempre tem essa noção, assim, nada é por uma coisa específica, é só por conta do aquecimento global. Não, o aquecimento global é uma consequência, né, da ação do homem, cadeia, da produção, enfim, mas a coisa começa muito antes. E aí, obviamente, dado a situação que foi vendo, né, os cientistas, os pesquisadores chegaram a ver, olha, o aquecimento está chegando, não, vai chegar, existe hoje, já é uma realidade, lugares inabitáveis, né? Tem outros lugares que estão caminhando para isso. Circula até uma imagem de Salvador demonstrando que áreas seriam submersas, né, daqui a X anos, se não for freado o aquecimento global. E a gente assusta, porque quando a gente pensa isso vai acontecer daqui a 500 anos, aí você relaxa, não vou estar por aqui. Agora, pode ser 30 anos, né? E mesmo que seja 500 anos, você não pode relaxar, meu amor. Você tem que pensar, e seus descendentes vão ficar o quê? Nadando? Não. Tem que cuidar do nosso planeta. Tudo está interligado. Então, a gente não pode... Você falou muito bem da questão dos recursos, né? Aqui a matéria-prima, gente, que termina sendo finita. E aí o empresariado também chamou atenção nisso. Mas e a gente também, como ser humano, nas pequenas atitudes que a gente pode ter no dia a dia, né, Luísa? O que a gente pode fazer para contribuir, nós enquanto indivíduos? Então, eu acredito muito que essa mudança de comportamento, ela só vai ser efetiva se tiver o engajamento de todo mundo. Né, das empresas, como a gente está falando aqui, do mercado financeiro, do poder público, do terceiro setor e da própria sociedade civil. Né? E eu acredito muito no poder da sociedade civil, primeiro pela colaboração a partir de pequenos impactos quando somados. Né? Então, desde do micro, assim, do mais óbvio que é, pô, se eu reciclar o meu resíduo aqui, se todo mundo reciclar o seu resíduo, a gente vai ter esse problema minimizado. Mas mais do que isso, né? Nós, enquanto pessoas, somos consumidores, somos eleitores. Então, somos nós que temos esse papel de, através das nossas ações, da nossa conscientização, de ditar padrões de consumo para que as empresas entendam que as pessoas estão usando isso como um critério de compra, de escolha, de marcas, né? Enquanto eleitores também, nós temos eleições municipais esse ano, né? Então, quantos de nós não já estamos preocupados em eleger gestores que estão realmente olhando para isso, olhando para as nossas cidades? Fazendo um recorte disso, e como é que eu vou saber que o gestor tem... Existe algo chamado que todo candidato tem que entregar no TRE, que é o seu plano de governo. Então, ali no plano de governo tem que constar a sustentabilidade, o que ele vai fazer pelo meio ambiente, pelo social e tal. Então, ó, vale a pena conferir para decidir pela escolha do seu próximo gestor da sua cidade, né? Perfeito. E nós, enquanto sociedade civil, somos todo mundo.
né? E a gente tem esse poder de ir mudando comportamentos, de ir mudando padrões de consumo, de produção, de investimento, porque no fim das contas, acho que a gente vive, como o Dani falou, a gente vive num sistema capitalista e é o capital que dita, então nós também, enquanto sociedade civil, além dos nossos pequenos hábitos que podem ali ter uma contribuição, eu acho que enxergo que a grande potência de cada um de nós é de exercer essa pressão realmente para que os demais segmentos, né, que coexistem dentro da sociedade, eles possam também usar os seus impactos da forma mais positiva possível para todo mundo. Maravilha. Minha gente, não saia daí não, a gente vai fazer um pequeno, mas pequeniníssimo intervalo e a gente já volta, viu? Ponto a ponto, Mulher está no ar e você não pode perder. Vai lá rapidinho que a gente já volta. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Boas Práticas Sociais, Ambientais e de Governança. Minha gente, a gente estava vendo a linha do tempo aí, dos marcos do termo ESG, e aí a gente parou lá em 2005, vamos continuar aqui. Produção, por favor, põe na tela aí para a gente ver os anos de 2006, que foi a criação do Movimento B, uma comunidade global fundada com o objetivo de redefinir o sucesso na economia, considerando não apenas o êxito financeiro, como também o bem-estar da sociedade e do planeta. E em 2015, a definição final dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, pela ONU. Luísa, o que é, para a gente ir destrinchando os termos para o pessoal entender, né? O que é o Movimento B na prática e qual é a importância da ONU ter definido esses 17 objetivos? Bom, o Movimento B é um movimento global que surgiu, idealizado nos Estados Unidos, e que ele visa hoje criar essa rede, né, de empresas que já trazem esse olhar para os seus impactos, buscando ter impactos mais positivos do que negativos, de uma maneira bem resumida, assim. Então, para eu me tornar, por exemplo, certificada pelo Sistema B, que é a certificação dentro desse movimento, existe uma ferramenta diagnóstica em que eu preencho lá diversos pilares, como a minha atuação em relação ao meio ambiente, aos meus trabalhadores, à comunidade local, né? Tem 5 pilares que hoje são avaliados. E a partir de uma nota mínima, as empresas podem conseguir essa certificação para ajudar a comunicar para as pessoas, sobretudo para os consumidores, né, que existe essa atuação voltada para essa gestão de impactos e para uma boa atuação dentro desses 5 pilares. E também para fortalecer essa rede global, né, que se incentiva, se alimenta. A gente falou no bloco anterior, né, sobre essa importância de ser uma atuação coletiva de todo mundo. Então, acho que é uma rede que se constrói, que contribui muito para, inclusive, os próprios consumidores poderem fazer melhores escolhas, né? Quando eu escolho um produto, eu vejo lá que tem um selo B, que ele já é conhecido, que passa por uma auditoria. Eu sei que eu estou escolhendo um produto e uma marca que se preocupa. Se a gente for fazer analogia, seria tipo um selo do Inmetro, gente. Que você compra o brinquedo, você compra aquele material escolar que está ali certificado. O pessoal, opa, já passou por testes, é seguro para o consumo, né? Maravilha. Perfeito. Vamos seguindo. Os 2 últimos anos que a gente tem aqui como marco, de acordo com o e-book ESG Condendê, é o ano de 2020, a divulgação da carta de Larry Fink, não sei se pronuncia aqui, assim, é o CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, pedindo atenção à agenda ESG, alegando que o risco climático é um risco de investimento. E aí foi como a Daniele falou, aí tocou, sabe, no ponto. E em 2020, o lançamento do índice S&P B3 Brasil ESG, que procura medir a performance de títulos com base em práticas ambientais, sociais e de governança, levando em conta também a aderência aos 10 princípios do Pacto Global. Então, Daniele, qual foi o impacto, assim, ao seu ver, né, desses marcos que a gente falou agora, dessa carta do Larry, da criação do índice no Brasil, né, que parece que aí a coisa chegou mais perto da gente? Tá. Eu vou voltar só um pouquinho com relação aos 17 Objetivos da ONU. Perfeito. Porque é um ponto muito importante, né? A ONU trouxe, em 2015, aquilo que eu já tinha falado antes, né, que vinha
acontecendo em conversas, em eventos anteriores, né? Mas em 2015 ela traz algo que seria como se fosse assim, um caminho, um plano de ação, né? Mostrando qual é esse caminho, o que os governos precisavam fazer, o que as empresas precisavam fazer, né? Isso culminou no que são os 17 objetivos. E para atingir esses 17 objetivos foram criadas as 169 metas. Né? Isso é o que a gente chama da Agenda 2030, que era até o ano de 2030 a gente cumprir esses 17 objetivos. Hoje, como a gente está falando sobre a questão, né, dessas práticas ambientais, sociais e de governança na gestão pública, eu acho que é muito importante a gente destacar desses ODS, o ODS 11, né, que ele versa sobre comunidades, cidades e comunidades sustentáveis, que tem muito a ver com a atuação da gestão pública, né? Tem muito a ver com a atuação da gestão pública. E como estamos aqui no Brasil? Temos muitas cidades já enquadradas nesse sistema ou ainda estamos capengando? Então, assim, nós não podemos desconsiderar que nós vivemos em um país de muitas, né, diferenças sociais, de muitas vulnerabilidades, né, e que é muito desafiador, na verdade, a gente falar para a gestão pública, né, sobre a aplicação efetiva, né, desses ODS, digamos assim, sabe, efetiva. Mas ainda assim, é o que eu digo, é desafiador. É impossível? Não. Tem cruzar os braços, não tenho como fazer nada? Também não, tem como fazer. Obviamente, assim, o Estado, de um modo geral, tem um papel muito importante, né? Nós temos aí o Estado como o maior, digamos assim, contratante, né, que a gente tem no mercado. Né? Então, ele tem um papel importantíssimo. À medida, só para exemplificar como é que pode funcionar isso, digamos, essa atuação do Estado, por exemplo, quando ele escolhe ali quem são os fornecedores que vai né, prestar serviço ao Estado, se ele coloca ali nessa seleção de critérios, né, a atuação dessas empresas, né, esses stakeholders que a gente chama, essa cadeia de valor, que são todas as outras pessoas que são envolvidas, né? O Estado demanda uma série de serviços e, para isso, ele contrata fornecedores. Então, se ele quer saber quem é esse fornecedor que está prestando serviço para ele, e ele quer saber como é que é a sua prática ambiental, como é a sua prática social. Tipo um pré-requisito. Ou seja, então ele Perfeito. coloca esse indicador também como algo que vai diferenciar, que Maravilha. vai dizer se essa pessoa, que essa empresa pode ou não estar ali prestando serviço para o Estado. Isso é uma maneira de atuar, né? A gente tem um outro exemplo que algumas cidades têm adotado, que é o IPTU verde. Né, que você coloca ali, né, para construções, né, para construção civil, e que você diz assim, olha, se você constrói e coloca, né, energia fotovoltaica, se você preserva a área verde, tantos %, daquele terreno ali, se você... Emissão de carbono. Sim, uma série de sequestra carbono, coisas, né? Se você... bota um sistema de reutilização de água, Maravilha. Enfim, uma série de iniciativas que você estimula, na verdade, tanto a sociedade civil, como você estimula, né, ali o empresariado a ter práticas mais sustentáveis. Assim também para a sociedade civil, né? Existem muitas maneiras, né? Quando você incentiva ali que o consumidor compre a linha branca com aquele selo Procel que diz que consome menos energia. Então, você está fazendo com que a dona de casa, sabe, a pessoa que além de economizar, obviamente, não é só conta de energia, todo mundo quer economizar, mas ela também está contribuindo de alguma maneira. É aquilo que a gente falou. Existe, na verdade, muitas maneiras de atuar. E o Estado, né, não está fora disso. Pelo contrário, assim, tem um papel fundamental. Como eu falei, apesar dos desafios, né, de todas as questões que nós temos, de fato, no nosso país, há muitas formas, Daniele, de atuar. Pode ser que começar a adotar essas práticas solucione outras questões. Exatamente. Que talvez está usando ainda os modelos conservadores, antigos, e talvez partindo por esse modelo, que pode parecer, não, mas isso é muito difícil de fazer, porque é mais para país de primeiro mundo. Não. Talvez essas práticas
resolvam questões de vulnerabilidade social, de equiparação no desenvolvimento das pessoas, enfim, uma série de coisas. Muito interessante. Vamos lá, Luísa. Você é diretora de projetos, né, ESG, da Aganju. O que é realmente a Aganju? A gente falou que é uma consultoria e tal. Como é que ela foi idealizada e qual é o principal objetivo dela? Bom, a Aganju, ela surgiu, eu e minha sócia, né, viemos da iniciativa privada, mas também já com algumas atuações no terceiro setor, enfim, já desse processo de inquietação pessoal também, né, de desejar ver, contribuir para essas transformações que a gente deseja ver no mundo, na nossa sociedade. Então, a gente fundou a Aganju enquanto uma consultoria que é justamente responsável por ajudar empresas, organizações da sociedade civil, o próprio poder público a desenhar soluções dentro dos pilares ESG. Hoje a gente foca também um pouco mais em soluções voltadas para impacto social, mas ajudar a identificar, né, qual é o ponto mais crítico, quais são as principais oportunidades de cada negócio ou de cada gestão, de cada projeto, dentro desses pilares ESG, para poder desenhar soluções mais assertivas a cada um. Porque hoje a gente, com o boom do ESG, a gente vê muita receita de bolo, né? Como sua empresa se tornar ESG em 10 passos. E aí não existe isso, né? A gente precisa, dentro do ESG existe um universo e a gente precisa fazer caber ali as soluções que são mais adequadas à realidade de cada um, à capacidade de investimento de cada um. Então esse é o nosso papel hoje, de ajudar aí a encontrar soluções para esse desenvolvimento mais sustentável. Maravilha. Daniela, eu ia te perguntar sobre o ODS, né, porque você é certificada, ia perguntar sobre a Agenda 2030, mas você terminou falando já no outro bloco. Eu queria, se você quisesse complementar algo mais sobre a Agenda 2030. Mas, além disso, eu quero entrar na vida pessoal sua. E eu quero saber como foi que essa questão da sustentabilidade, né, toda essa busca aí por estar inserida nesse ambiente, trabalhar nisso, aconteceu. Acordei assim, nasci desse jeito, ou foi uma construção aí profissional? Então, na verdade, essa é uma construção de vida, né? Eu sou uma mulher negra, então, naturalmente, eu sou atravessada por muitas questões, né, como é que eu posso dizer, né, de desigualdades, né, de problemas, de fato, que me acompanharam ao longo da minha vida. Eu posso me considerar, e eu sei que eu sou uma mulher negra privilegiada, né, que tive aí acesso ao longo da minha vida ao estudo, a muitas coisas que muitas mulheres como eu, né, com as mesmas características que a minha, não tiveram. E sempre foi incômodo para mim, né, porque eu sempre fui única em muitos dos lugares, né, que eu ocupei, postos de trabalho, ambientes que eu frequentava. Isso para mim sempre foi um incômodo, né, ser única em muitos lugares. E ao longo da minha trajetória, né, quando o meu filho nasceu, eu tenho um filho de 18 anos, e aí, quando o meu primeiro filho nasceu... ela achou a fonte do formol, nesse dia da juventude. Quando meu filho nasceu, eu falei, cara, eu não quero, sabe, ficar nessa inércia. Eu preciso fazer algo, né, para também contribuir com a mudança que eu quero ver, sabe? Eu quero que meu filho tenha acesso ao mundo melhor. Iniciei, na verdade, esse trabalho muito... trabalhando mesmo no bairro que eu moro, aqui em Salvador, com atuação social voluntária. Eu moro em Itapuã, né, um bairro de uma efervescência cultural, de uma paisagem histórica, lindíssima, de um dos mais bonitos pôr do sol. É. Fala-se muito do pôr do sol da Barra. Veja o pôr do sol de Itapuã. Você já viu daquela Eu sou praia? suspeita, viu? Para mim é o melhor bairro de Salvador. Eu acho lindíssimo. Não fale comigo que eu não vou discutir com qualquer pessoa. Eu converso com o Vinícius. Vinícius está ali na praça, a estátua. Vou ali, converso com ele. Boa ideia. Então, assim, só para né, tentar não demorar muito, mas enfim, então esse aí foi uma coisa assim, muito marcante para mim quando meu filho nasceu. Então eu tinha essa atuação muito voluntária, né? Tem Bloco Afro em Itapuã, o Malê de Balé, então eu fazia trabalho voluntário lá. Fiz trabalho social em uma ONG, né? Que hoje são as OSCs, né? Uma organização da sociedade civil. Então, com capacitação de jovens, enfim. Então, fazia muita coisa voluntária e mais estava no mercado privado, né? Sempre trabalhei em mercado privado, multinacional, depois trabalhei com entretenimento, enfim, sempre com postos, multitarefa, né, como na frente, muitas mulheres, né? De liderança e tal, mas
sempre sendo única, como eu falei, em muitos desses lugares. E aí, em paralelo, eu fazia o trabalho voluntário. E aí, quando deu 2020 ali, né, todo mundo deu aquela parada, né, pandemia. E aí eu falei, agora eu vou fazer minha transição de carreira, eu vou trabalhar com o que de fato eu tenho como propósito, como algo que é o que me move, sabe? Porque o que eu fazia como voluntariado, eu falei, não, agora eu vou sair do mercado, vou empreender e vou montar o meu negócio, vou me tornar uma consultora, vou fazer disso, né, que eu já estudava, que eu já me capacitava para isso, mas eu vou fazer disso a minha profissão, sabe? Ajudar empresas, né, a se tornarem mais diversas, inclusivas, né, mais conscientes com relação ao seu impacto nos locais e, principalmente, criar acesso para mais pessoas, sabe? Maravilha. Eu queria trazer mais pessoas como eu. Para mim é muito importante estar nos lugares e ver mais Danieles, sabe? Sim. Eu não quero, assim, não basta para mim eu chegar. Eu quero ver mais Danieles nos lugares. E isso é importantíssimo. Eu estava falando como é impressionante que a pandemia trouxe muitas pessoas, levou muitas pessoas a fazerem transição de carreira. Muita Exatamente. gente. Acho que foi aquele impacto tão grande na vida de todo mundo, tão inesperado, que foi aquele repensar. Eu acho que está muito perto da morte, fazer assim, eu vou fazer o quê com a minha vida? Eu vou continuar num trabalho que eu não gosto, eu vou continuar sem ter uma responsabilidade, um impacto na minha vivência para um planeta que eu quero deixar para o meu filho. Foi muito legal. E outra coisa que você fala também, que eu acho que a gente bate muito isso aqui no Ponto a Ponto Mulher. Nós estamos cansadas de sermos a primeira mulher, é a primeira mulher a assumir, não, é a primeira mulher e tal. Ou a única, não queremos. Queremos ser a primeira de muitas. Abrir a porta para que venha a galera de mulheres, que seja natural ocupar esses espaços de poder, né? Vou querer saber da sua vida, mas agora a gente não tem mais tempo, porque esse bloco acabou. É programa gostoso, tá? Só que a gente nem sente, mas não sai daí não, o intervalo é rapidinho. Ponto a Ponto Mulher, volta já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Boas Práticas Sociais, Ambientais e de Governança. Gente, tá rendendo um assunto. Que assunto gostoso. Eu tô aprendendo junto com vocês, porque eu confesso que era um assunto que eu não entendia muito, né? Mas tô saindo aqui sem dúvidas alguma. Fomos pro intervalo, a gente perguntou como foi que essa questão da sustentabilidade, da ESG, entrou na vida de Daniele. E agora eu quero saber na sua vida, como foi assim que você fez? Não, eu quero trabalhar, eu quero que minha vida se movimente dentro dessa questão, dessa temática. Boa. Eu também fui fruto aí desses dilemas de vida da pandemia, né? Na verdade, eu sou arquiteta e urbanista de formação, cursei na UFBA e desde da faculdade mesmo eu me envolvi muito com essa parte de urbanismo, de gestão social do território, né? De direito à cidade, e era algo que realmente eu me encontrava, acabei sendo capturada ali pelo meio corporativo para trabalhar por outro caminho, assim, com gestão de projetos, marketing, eventos. Amava, mas tinha esse incômodozinho, assim, dentro de mim, de como usar minhas habilidades profissionais, o meu tempo, né, minha dedicação realmente para ajudar a construir o que eu, enquanto pessoa, para além do profissional, desejava e acreditava. E aí veio a pandemia também, assim, como Daniele, e aí surgiu esse incômodo de, poxa, a vida tá passando, sabe? Como é que... Tá na hora, como é que não eu dá vou... pra esperar mais. Exatamente. Então, vamos escolher aqui esses caminhos para realmente suprir essa vozinha aqui que ficava ressoando no meu ouvido. Então, foi quando eu me associei à Ganju, que na verdade já existia há 3 anos, né? Minha sócia já tinha fundado, que trabalha há mais de 20 anos com impacto social. E aí eu me associei para dar esse suporte na área de gestão de projetos, de comunicação voltada para a geração de impacto, né? A comunicação é uma ferramenta super importante quando a gente fala de questões socioambientais, de engajamento, de transparência. Então, aí acabei migrando para essa área e acho que tem sido uma experiência transformadora não só pela contribuição que a gente dá através dos nossos serviços, mas principalmente do ponto de vista pessoal, né? Acho que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, então tem sido uma caminhada aí bem bacana. E essa máxima é super verdadeira, que bacana. Gente, olha só, vamos assistir agora um trecho da entrevista que o renomado físico e astrônomo brasileiro, pesquisador e professor da faculdade de Dartmouth,
não sei se a pronúncia está correta, né? Mas vamos lá. Nos Estados Unidos, concedeu para o podcast Fala Tu Podcast. Vamos assistir. Marte, só o Elon Musk ir para Marte, sinceramente, porque Marte é um deserto gelado, tem a gravidade muito menor do que a da Terra, não tem atmosfera, então tem radiação pra caramba chegando. Vênus é bonito de ver, né, nos pôr do sol e tal, mas é um inferno, ele é literalmente um inferno, porque temperatura de 500 graus, muito ácido sulfúrico e cheiro de ovo podre. Então, o Vênus só é lindo na imaginação poética da humanidade, bem de longe, assim, chegando lá. A Terra é um oásis. Aquele efeito overview effect, né, que os astronautas se encantam quando vem aquele planeta azul no meio de um universo vazio, cheio de mundos mortos. Tem esse mundo aqui que é um mundo vivo. Então, isso para mim leva a um pensamento profundamente espiritual, que não tem nada a ver com uma religião organizada, mas tem a ver com a ideia de pertencimento não só corporal, mas espiritual a um mundo que nos permite existir. Cara, se o ar tá ruim, a água tá ruim, morre todo mundo. Então, fala, não, mas eu tô aqui, eu tô na capital, tem água encanada, o ar tá aqui, tem ar-condicionado, tem filtro, eu compro lá um filtro, né, fica líquido. Cara, isso é uma besteira, entendeu? Nós não podemos nos desconectar da natureza, nós somos completa e totalmente dependentes da natureza para a nossa sobrevivência. Então, em vez de fazer o que a gente está fazendo e vem fazendo há centenas de anos, milhares na verdade, mas com muita eficiência nos últimos 300 anos, a gente tem que criar uma reaproximação com o mundo natural urgentemente. Uau! Ou seja, nós não estamos desconectados, né, Daniele? E o momento é agora. Já machucamos demais esse planeta para agora. Qual é a análise que você faz desse vídeo? E eu acho interessante, porque quem está falando isso é um físico, né? Não é? E ele traz também a questão da espiritualidade, dissociando de religião. E aí, a gente tá na hora de parar para pensar, gente. Não pode simplesmente a gente seguir levando como a gente levou até agora, né? Exatamente. Assim, o vídeo traz exatamente o que a gente, né, enquanto seres humanos, né, nós precisamos, assim, a gente vive em um oásis, né, a gente veio, né, nascemos em um local que naturalmente, né, os recursos já existiam, né, então a gente encontrou, digamos, tudo pronto, né, ali à nossa disposição e nós não soubemos fazer uso disso. Então agora é um problema nosso, né, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, resolvermos uma situação que nós criamos, porque nós não encontramos assim, né? O que nos foi ofertado não foi isso. E eu gostei muito quando ele fala assim, não tem a ver com religião, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que a nossa ancestralidade, e quando eu falo de ancestralidade, mais uma vez, não estou, assim como ele, não estou falando de religião, é voltar de onde nós viemos. Perfeito. E de onde nós viemos, né, o mundo era muito diferente do que havia. Então, todas as nossas ações implicam, assim, sabe, essa consciência da responsabilidade, sabe, essa responsabilidade coletiva. E essa questão mesmo que o ESG traz, e enfim, todas essas questões que a gente conversou aqui hoje, tem muito a ver com isso, sabe? Essa responsabilização coletiva, né, para o que o mundo está se tornando, né? A gente não pode falar em desenvolvimento econômico sem pensar em justiça social. A gente não pode falar em desenvolvimento econômico sem pensar, né, no meio ambiente, porque também a gente não vai sobreviver se a gente não tiver, né, um meio ambiente ali, um espaço adequado para a gente sobreviver. E a gente não vai falar em desenvolvimento econômico sem pensar aí as práticas de governança, né, de transparência, de ética, né? Então, combate à corrupção, tudo isso faz parte. Está interligado. Né? Tudo está interligado. E essa responsabilidade é de todos nós. Assim, Luísa falou uma coisa muito interessante, no momento eu até queria ter, enfim, acabou o bloco, a gente acabou não falando, que é a nossa responsabilidade, inclusive, enquanto consumidor. Sim. Quem dita, na verdade, né, uma sociedade capitalista, quem dita, na verdade, as regras são as relações de consumo. Porque é a lei da oferta e da procura. Exatamente. Se tem procura. Entendeu? E fazendo analogia, se a gente for pensar que a lei da oferta e da procura, só existe o roubo dos celulares porque existe quem compra o celular. Se não houvesse esse mercado ilegal, não teria o roubo dos celulares, né?
é a nossa responsabilidade. Eu falo até para todos nós, né? Às vezes assim, a questão da necessidade. O que eu preciso? Eu preciso de um sapato. Você precisa ou você quer comprar? Né? Eu preciso de uma bolsa nova. Você precisa ou você quer comprar? Então, são essas pequenas atitudes, né, que todos nós, enquanto cidadãos, temos que ter, sabe? Repensar mesmo essas nossas relações de consumo, porque é isso que vai ditar. Seja na hora de você escolher de quem você consome, a empresa que tem ali uma certificação de práticas sustentáveis, de práticas, né, idôneas, enfim, que você busque isso, mas que você também reveja, sabe? O que você vai consumir, por que você vai consumir, você precisa realmente daquilo, né? Está no tempo, não, porque é final de ano, né? A gente tem uma prática muito comum aqui no Brasil, né? Não, é dezembro, eu tenho que trocar meus móveis, eu tenho que pintar a casa. Assim, mas precisa ou é porque você quer? Não. É porque todo dezembro eu mudo a cor da minha casa. Se você deixa passar a impulsividade, você repensar... Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu faço muito. O carrinho da Shein, como falam, né? Aquela de compra virtual. Eu monto o carrinho todo. Aí não compro. No outro dia eu vou lá, tiro tudo do carrinho, porque passou aquele impulso. Aí você repensa, realmente eu não precisava mais disso, não. Eu não precisava. Aí você vai tirando. Então, se você repensa esse questionamento, preciso ou quero? Exatamente. É muito importante, porque tudo que a gente vai consumindo, gente, se não tiver uma destinação correta, aí entra para reciclagem, a gente está gerando mais lixo desnecessário. Exatamente. Né? Isso que você falou de dezembro, né, é curioso, porque a gente, final de ano, a gente quer se renovar e quer mudar, mas existem tantas formas mais eficazes de se renovar do que as materiais, né? Então, acho que virar essa chavinha é super importante. E só um gancho que Dani estava falando sobre desenvolvimento econômico, tem um relatório do Banco Mundial, se eu não me engano, que estima que os prejuízos financeiros, fora os sociais e ambientais, das mudanças climáticas no mundo até 2050 podem chegar a trilhões de dólares. Imagina. E quem paga a conta é todo mundo, né? Então, com certeza. É preciso repensar esse modelo de desenvolvimento para ontem. Com certeza. Já citamos tantos dados aqui do nosso querido e-book, né, o ESG Contender, e a gente bebeu muito dessa fonte. E aí eu queria saber, Luísa, como é que surgiu essa ideia de fazer esse material e qual foi o objetivo dele? Bom, enquanto consultoria, a gente vê muito se falando em ESG, mas com fontes de informações, falando de Brasil, quase sempre provenientes do Sudeste. As pesquisas quase sempre são feitas lá, né, principalmente em São Paulo. As principais vozes hoje que têm espaço, né, dentro desse meio para falar sobre isso estão lá. E a gente tinha um incômodo muito grande para falar sobre isso. Primeiro porque aquilo que eu falei, né, ESG não é uma receita de bolo que você copia e cola. Segundo, porque existem várias outras potencialidades pelo Brasil e, sobretudo, na Bahia, que é onde a gente tem esse lugar de fala, né, por ser daqui, por querer desenvolver o ESG aqui, que a gente decidiu criar esse e-book, né, mostrando quais são as tendências ESG com base nas potencialidades locais e não em um padrão genérico. Sabe, poxa, a gente tem tanta potência cultural aqui na Bahia, né, a gente tem o nosso carnaval, a gente tem festivais, não só fora da capital, inclusive, né, festivais que estão atrelados à religião, ao movimento cultural. A gente tem o próprio carnaval é uma potência que pode ser, né, uma plataforma para desenvolver padrões Carnaval São João, melhores. São João, a gente consegue ter capilaridade nos municípios. Exatamente. A gente tem a relação com as águas, né? A gente tem a Baía de Todos os Santos, a gente tem diversos rios no interior do estado que são fontes de renda para tantas populações, né? Então, tem potencialidades locais e tudo isso é ESG. Né? A gente vê o ESG ali sempre uma mãozinha com a folha e é muito mais do que isso. Então, a gente criou esse material buscando destacar essas potencialidades, inclusive para os próprios baianos se entenderem, para assumir esse protagonismo sobre o tema, né? Entender o seu potencial e também para fomentar a atração de investimento para cá, porque também os investimentos hoje estão concentrados no Sudeste. E aí todo mundo perde, né? Porque a gente continua ouvindo as mesmas vozes, tendo as mesmas iniciativas, as mesmas referências e, na verdade, existe um país tão plural e com tanto potencial, com tanta vocação social, ambiental e econômica,
que acaba não ganhando espaço para se desenvolver. E como se perde quando você tenta fazer uma homogeneidade desse país tão plural, Exatamente. né? E a nossa riqueza está na diversidade. Quem quiser ter acesso a esse material faz como? Como é que pode ter acesso? Bom, a gente tem o link ebook.aganju.com.br, dá para acessar gratuitamente, está disponível. E é online, totalmente online, né? Então, fiquem à vontade. Gente, tinha mais pergunta para fazer, só que nosso tempo acabou. Então, eu vou concluir aqui com uma pergunta. Na verdade, eu vou falar o início de uma frase e eu queria que vocês completassem. Aí eu vou começar com a Daniele. A frase é o seguinte: confie na Bahia. Por que a Bahia? A Bahia é o mundo, né? A Bahia tem tudo o que o mundo precisa, né, para se tornar, de fato, um lugar melhor, né? Nós temos aqui uma riqueza cultural, nós temos aqui profissionais incríveis, eu acho que isso é muito importante a gente falar, né? Nós temos aqui, inclusive, as soluções, eu sempre falo disso, assim, que na Bahia nós temos um misto, né, de muita coisa que o mundo precisa, né? A gente tem uma consciência muito grande, né? Uma consciência social, uma consciência cultural, né? Do valor que nós temos nessa terra, né? Valorizamos a nossa ancestralidade, temos ali, né, os nossos elementos, né, de natureza, como a Luísa falou, né, nosso ambiente natural como algo importante, né? Aqui a gente cultua o bem viver, né, o bem-estar. E isso faz parte, sabe? A Bahia vive de maneira muito assim, as pessoas aqui, nós vivemos muito coletivo já assim, de uma maneira muito natural. Obviamente tem as suas problemáticas, mas é um povo assim que ainda tem essa coisa de comunidade, de coletivo. Então, por isso que eu gosto de dizer assim, a Bahia é o mundo. E quando eu uso esse termo a Bahia é o mundo, eu quero dizer que a Bahia tem solução para o mundo, sabe? Assim, que se a gente beber dessa água, do que tem aqui, das nossas potencialidades, das pessoas que tem aqui, acho que o mundo tem muito a ganhar. Que Olhem para a maravilha. Bahia. Maravilha. Luísa, confie na Bahia, por quê? Pô, depois da fala de Dani, ficou complicado para mim, né? Mas eu acho que é isso, assim, complementando, Dani falou tudo, mas a Bahia é criatividade, é potência, é festa, mas também é resiliência, sabe? Tem toda essa questão cultural, dessas riquezas que a gente acredita muito, que a gente buscou trazer no e-book. Então, tem essa relação, e a Bahia também, a gente está falando de um universo muito plural e muito grande, né? Não é só Salvador, a gente tem tantas realidades dentro da Bahia e, sem dúvida, como o Dani falou, assim, tem muita solução. Tem seus problemas, mas já tem muita gente criando coisa bacana. Então, eu confio muito no que está sendo desenvolvido aqui e meu desejo é que o Brasil confie, o mundo confie, para que a gente possa realmente atrair recursos para potencializar isso, sabe? Maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero tê-las novamente aqui no Ponto a Ponto Mulher. Obrigada. Prazer, Michele. Prazer todo nosso. O Rio é o Brasil, São Paulo é o mundo e a Bahia é a Bahia. James Martins, até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.